Olá pessoal, então na nossa última aula nós desenvolvemos um esquemático, né? Uma biblioteca para o esquemático, deixa eu abrir ela aqui. Desenvolvemos o esquemático de um LED, vimos que esse esquemático vai ser utilizado para montar o circuito eletrônico aqui na nossa folha de projeto, né? Mas ainda falta algumas etapas ainda para ser percorrida. Então agora nós vamos criar uma biblioteca não do esquemático do LED. Agora a gente precisa criar um footprint do LED. O que é o footprint? É o aspecto real do LED sendo colocado em cima de uma placa PCB. Então, se a gente pegar lá na Octopart, a gente sabe que o LED, o aspecto real dele é esse daqui. Então é essas características construtivas que nós temos que levar em conta, né, na montagem da nossa PCB. Então, deixa eu salvar aqui. Então vamos abrir aqui na nossa árvore de projeto, vamos abrir aqui ó, PCB Library, né, que é a biblioteca do PCB. Ele vai aparecer essa janela. Então aqui nessa janela a gente vem na opção chamada Tools, Footprint Wizard. Ao selecionar ele vai aparecer essa janela de autoajuda. Então aqui a gente só vai seguindo e colocando os parâmetros necessários para a montagem desse footprint. Então o que ele pede? O que você está montando? Um diodo LED. A gente pode usar a mesma estrutura como se fosse um diodo. Aqui ele pede qual que é a montagem, que é true hole, que é aquele componente que tem um terminalzinho que tem que ser inserido no furo, ou se é uma montagem de superfície, né? Que é esse aqui, Surface Mount. No caso nosso, se eu voltar aqui na Octopart, a gente observa que é uma montagem de superfície. Não é um LED com terminal para ser inserido no furo. Então a gente seleciona aqui montagem de superfície. Avançando, o que ele pede? Ele solicita qual que é o tamanho dos pads, né, de soldagem desse componente. Aqui a unidade de medida está 1000. Né? O que é 1000? 1000 é milésimo de polegada. Para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos voltar aqui na primeira tela. Em vez de deixar 1000, vamos colocar metric, né? Que daí é milímetro. Daí é mais fácil da gente fazer a associação das medidas. Então, voltei aqui na primeira janela, escolhi metric e só montagem de superfície, avança. Aqui é o tamanho agora dos pads de soldagem, né? Então no caso aqui está sugerindo 2,5 por 1,2. Bom, aonde está essas características? Então agora a gente precisa de quem? Do datasheet do componente. Então abrindo o datasheet desse LED, ele traz para você diversas características, entre elas, vou dar zoom aqui, o pad, né, de soldagem desse componente. Então aqui o tamanho desse pad é o que? Vamos pegar aqui a calculadora rapidinho. Eu sei que a altura dele tem 1,2 milímetros, tá aqui. E esse tamanho aqui, né? Eu sei que o tamanho total é 3,2 menos a distância entre eles é 1, sobrou 2,2. Então eu tenho 2,2 para dividir essas duas medidas aqui. Então divide por 2. Então eu tenho 1,2 de altura por 1,1 de largura. Então basta jogar isso aqui no alto. Então aqui é 1,1 milímetro de largura, 1,2 de altura. Beleza? Isso aí. 1, não pode ser vírgula, tá gente? Tem que ser ponto. Se colocar vírgula vai dar problema, não vai dar erro no áudio, tem que ser ponto. Avança,
Aí o que ele pede? Ele pede a distância entre centro dos pads, né? Então vamos abrir aqui o... Então ele pede essa distância desse centro a esse centro. Então o que a gente faz aqui? Eu sei que um pad tem 1,1. Se eu dividir por 2, tem 0,55. Então a medida desse ponto a esse ponto é 0,55. Então eu vou ter 0,55 aqui, mais 1, mais 0,55 aqui. 55 mais 1. Então eu tenho 1, deixa eu fazer aqui, 0,55 mais 0,55 mais 1. Tenho 2,1 de distância entre centro a centro, tá? Então 0,55 mais 1 mais 0,55 aqui. Vem aqui no Altium, deixa eu ver, 2,1. Coloca aqui 2,1 milímetro. Tá ok. Esses valores aqui você mantém padrão. O nome você pode alterar, eu vou por LED aqui. E finish. Pronto. Ele criou aqui o footprint do componente. Então, acompanhada a esse desenho, ele criou vários layers aqui. Já vou explicar um pouquinho sobre esses layers. Então aqui a gente pode diminuir o tamanho aqui, né? Senão ele fica um espaço muito grande na placa sem necessidade. Um trabalho aqui. Deixa eu diminuir aqui. Tamanho. Tá. Beleza. Acho que é isso. Vou diminuir um pouquinho as dimensões. Vamos aumentar um grid aqui e um grid aqui. Ok. Então essa área aqui é a área onde esse componente vai ficar na minha PCB. Eu posso ver ele no 3D. Então eu venho aqui View, 3D Layout. Então aqui eu já consigo olhar a PCB como que ela vai ficar no real. Os pads, né? E a área que ele vai ocupar ali na minha placa. Para eu voltar na visualização normal, eu venho aqui em View, 3D. Eu posso alternar a visualização entre 3 e 2, 3 e 2, que daí são teclas de atalho rápido para eu poder visualizar 2D e 3D. Pois bem, com a criação do footprint, nós temos aqui vários layers, várias camadas, tá? Entre essas camadas, as mais importantes, top layer, que é a parte superior da placa PCI, bottom layer, que é a parte inferior da placa PCI. Então vamos imaginar, vou entrar aqui, ó, placa, circuito, impresso, duas faces. Vamos pegar aqui nas imagens, pegar uma aqui que dá para visualizar melhor. Aqui já dá. Então, numa placa PCI, então a gente tem uma face superior, que é a top layer, e a gente vai montar todas as trilhas de contato desses componentes eletrônicos, e tem uma parte inferior, que é bottom layer, né? Nessa parte inferior, bottom layer, é o mesmo processo. Então essa aqui é uma placa de duas faces, né? Essa aqui já é uma PCI com 5 camadas, né? Então já é uma PCI o processo de fabricação dela é bem mais complexo.
Então, como que a gente vai trabalhar aqui no áudio? A gente vai trabalhar com duas camadas, né? Duas faces, né? Então, a gente tem a face superior da placa, face inferior, um layer de mecânica que eu vou explicar, que quando você adiciona lá, por exemplo, um arquivo 3D para o footprint, ele vai direto para essa camada mecânica. A parte de top overlay, que é como se fosse uma máscara para poder delimitar a região onde vai ser usado, onde aquele componente vai estar. E temos outras opções aqui de top solder, bottom solder, que é a área de soldagem, né? Se eu vim aqui na opção no top layer e apertar no teclado Shift S, ele deixa tudo apagadinho, né? Que não faz parte do top layer e deixa apenas a parte do top layer ativa. Né? Então aqui nessa camada, o que interessa aqui é essa área aqui de soldagem do componente. Se eu apertar Shift S de novo, ele apaga tudo e só deixa a parte do top layer. E se eu apertar novamente, ele volta como era antes. Então, por exemplo, aqui no top overlay, nessa camada de todo o meu desenho aqui do meu footprint, qual parte que está nessa camada? Se eu apertar Shift S, e eu observo que só tem essa linha delimitadora aqui do meu componente. Shift F de novo ele apaga, Shift S ele volta. Enfim, eu criei meu footprint, né? Então meu footprint é as dimensões, né, do meu componente, meus pads de soldagem do meu componente e a região de ocupação desse componente numa placa. Vou voltar aqui no 2D. Pois bem, aqui é apenas então somente os pads de soldagem, mas eu poderia adicionar e atribuir a esse footprint um desenho 3D. Então por isso que a Octopart contribui bastante, porque lá no meu LED, por exemplo, que eu selecionei, tem um item chamado CAD Models. Deixa eu ver se esse LED tem essa opção, né? CAD Models, tá aqui, ó. Deixa eu abrir ele. Aqui ele já mostra para você, né, os desenhos, né, que a gente tem aí de componente. O símbolo, no caso, é o que a gente acabou de criar. O footprint, que é o que a gente acabou de criar. E o 3D Model. Então a gente poderia criar um modelo 3D, por exemplo, no software, no SolidWorks. Mas aí daria bastante trabalho, né? Então a gente pode utilizar as bibliotecas que está disponível. Ah, mas se aqui está disponível footprint, symbol, por que a gente desenhou? Então, a gente fez o desenho do symbol e do footprint para poder a gente aprender o manuseio do áudio. Logo que posteriormente vocês podem trabalhar com as bibliotecas e recursos que a gente tem disponível online. Então eu vou fazer download aqui do 3D e associar aquele footprint que a gente tem lá, né? Então, clicar aqui. O 3D é o arquivo step, tá? Então eu vou fazer download. Beleza, ele salvou lá. Deixa ir na pastinha onde está esse arquivo. Então tá em downloads. Esse carinha aqui. Vamos extrair ele aqui. Beleza. Dentro dessa pastinha a gente tem um arquivo 3D, né? Aquele LED. O que é interessante? A gente copiar esse arquivo step e organizar dentro da nossa pasta do projeto, onde está sendo salvo, né? Então deixa eu ir lá na pastinha onde ele está salvo, né? Aqui, ó, o meu projeto é esse. Então aqui dentro eu posso criar uma pasta chamada
3D, né? Então todo componente que eu pegar o arquivo 3D, eu salvo aqui para eu ter uma organização. Então eu copiei a pasta inteira, eu estou copiando todo o meu projeto, inclusive os arquivos de importação que porventura a gente possa vir usar. Então eu volto aqui no meu áudio com o arquivo já step feito download e colocado na pastinha, né? E aqui o que eu posso fazer? Por exemplo, eu venho aqui ó, em Tools, Place 3D Body. Então clico aqui, ele vai aparecer uma janela para você escolher. Então eu vou lá na onde está a pastinha do meu projeto, que eu copiei para lá, né? Então, usuários, público, documentos públicos, Altium, tá? 3D aqui o arquivo, tá aí. Aí o que acontece? Ele pede para você colocar ele na região. Vou colocar aqui bem alinhado aqui aos pads, tá vendo? Né? Ou seja, deixando ele bem centralizado. Coloquei. Aí ele pede para inserir mais um, eu não quero, eu só tenho apenas um componente. Dou um ESC. Você pode ver que, olha aqui a layer que está ativada, é Mechanical 1, né? Se eu dar um Shift S aqui, ó, então o objeto 3D ele ficou alocado na layer Mechanical 1. Vou dar um Shift S de novo para ele voltar ao normal. Se eu for na visualização 3D, né, View, 3D View, olha lá o componente. Então ele vai ficar soldado aqui nos pads, é desse jeito mesmo que ele fica, né? Vem a solda, interliga aqui, olha que bacana. Então tá aí o componente criado. Pois bem, voltei aqui para o 2D, né? O que acontece? Eu tenho aqui um esquemático do meu LED e tenho aqui um PCB do meu LED. Os dois não estão conversando juntos, né? Eles não estão sincronizados. Então, o meu LED, o meu esquemático não está falando com o PCB, com o item do LED criado no meu PCB. Então, eu tenho que fazer uma associação. Como que eu faço isso? Deixa eu salvar meu projeto, deixar aqui sem vermelhinho nenhum. Vou lá no meu esquemático. No meu esquemático do componente que eu quero fazer associação, eu venho aqui add footprint e eu seleciono aqui footprint, dou um browse, aí ele vai mostrar para mim o que eu tenho disponível. Olha lá o LED que eu acabei de criar. Seleciono e dou OK. Pronto, associei esse esquemático, né? Esse esquemático a um footprint, seja ele em 3D ou em 2D. Aí, salvo. Aí eu tenho um componente completo. Só recapitulando, tem o esquemático, o símbolo dele, que eu uso na onde? Na parte na folha de desenho do projeto. Tenho a PCB, né? O PCB dele, que é o footprint, né? Que a gente vai utilizar esse footprint no PCB. Então aqui a gente tem o desenho dos pads de soldagem, a gente tem o desenho do silk, né? Que é a área de delimitadora do componente. A gente tem o próprio componente 3D aqui. Então esse aqui é o aspecto real, né, em dimensões reais, que vai ocupar na minha placa de circuito eletrônico. Deixa eu vir aqui no 3D dele. Então, vocês podem observar. Tem aqui os pads, tem o LED. E por fim, né, aqui no meu esquemático, eu associei o meu esquemático a esse footprint. Aí eu tenho um componente completo: esquemático, o footprint, 2D e 3D. Bom, pessoal, esse é o vídeo da aula de hoje. Na próxima aula a gente vai já trabalhar aí numa placa, né, colocando esses componentes e roteando, já fazendo uma parte aí introdutória a PCB, ok? Valeu, forte abraço a todos aí.